navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu navegarei, eu navegarei. Boa noite, querido Mestre Jesus, que nos sintamos abençoados por Ti, nesse momento em que estamos reunidos em Teu santo nome. Nesse momento da oração, elevamos o nosso pensamento no que é mais sagrado, que é estar em Tua companhia, receber os eflúvios divinos, envolvendo o nosso estado sensorial e também, e principalmente, a pessoa que está responsável pelo estudo da noite de hoje. Queremos agradecer, Senhor,
cada oportunidade de crescimento espiritual que o Senhor nos dá. Sabemos, querido Jesus, que temos o livre-arbítrio e se não soubermos como usá-lo, iremos amargar os dissabores, os arrependimentos. Por isso que estamos sempre a te pedir que não desista da gente, porque somos como marinheiros em mares agitados e é fundamental termos sempre a vossa intuição e os vossos conselhos a guiar o nosso caminho, o caminho correto, onde nossas ações e os nossos pensamentos seja de sabedoria e amor. Lembremos-nos de que, onde quer que estejamos, somos responsáveis pelas nossas atitudes e teremos que responder por elas. Querido Jesus, que o Senhor possa levar o lenitivo a todos os nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Muita luz e paz para todos. Nós te pedimos, Jesus, e agradecemos, Senhor, por todo o amparo que tem nos dado. Que a tua infinita misericórdia, Senhor, esteja e permaneça conosco. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, boa noite. A leitura dessa noite está em Lucas, capítulo 22, versículo 24 ao 26. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, irmãos, aqui estamos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, na companhia de todos vocês, para mais uma vez estarmos estudando o Evangelho. Boa noite a todos, boa noite a quem entrou depois. E hoje o nosso estudo vai estar falando de uma coisa assim, um item muito especial. É o item 12, que fala sobre o amor. Como sempre, o Evangelho ele está repleto desse amor, mas o amor aos inimigos. E a gente fica se perguntando, se imaginando, como que podemos estar amando os nossos inimigos, né? E Jesus falou, né? Amai os vossos inimigos. Como assim amar os nossos inimigos? Como amar aquelas pessoas que nos fazem mal? Como amar aqueles que nos prejudicou de alguma forma, né? Mas Jesus nos deixa essa fórmula para que nós possamos estar caminhando, para que nós possamos estar aplicando, fazer essa aplicação do Evangelho em nossa vida. Porque quando ele pede para amarmos uns aos outros, já tem o mérito, imagine o mérito para ele, ou como que Deus não fica feliz conosco quando nós amamos os nossos inimigos. E a gente se pergunta, mas como que eu posso amar o meu inimigo se eu sei que ele está prestes a me atacar? Se eu sei que eu não posso confiar nele, né? E Jesus falou desse amor, que é a maior de todas as caridades, é você estar amando o seu inimigo, é você estar orando pelos seus inimigos, né? Até porque, né, meus irmãos, nós sabemos que esses inimigos que a gente
diz que é inimigo, nós sabemos que eles vêm, né, muitas das vezes do pretérito, do nosso pretérito. E como o nosso mentor amado e querido Paulo de Tarso, né, já nos falou em várias vezes nas suas epístolas, nós não somos inocentes. E se hoje temos inimigos, o que nós fizemos a eles? Né? Vivemos em resgate, a nossa vida não é um estanque, ela não começa no berço e termina no túmulo, sabemos disso, ela começa bem antes do berço. Então, estando ela começando antes do berço, as reencarnações, sabemos as vidas que tivemos pretéritos, sabemos que não fomos inocentes, sabemos que fizemos mal a alguém, com certeza fizemos e fazemos. Porque mesmo que nós temos uma consciência que não devemos fazer o mal, prejudicar, em algum momento o outro se sente lesado por nós. Então, o primeiro item, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender essa parte, que nós não estamos inocentes em momento nenhum, que nós não somos vítimas, porque Deus é um Deus justo, um Deus de sabedoria. E ele não daria para nenhum de nós aquilo que nós não merecemos. Ele não permitiria que nada nos acontecesse se nós assim não fôssemos devedores. Então, se nós estamos numa condição de ainda ter inimigos, é porque nós assim, né, o fizemos em vidas pretéritas ou até mesmo nessa vida, com as nossas ações, com as nossas palavras, com o nosso olhar, né? Porque com o nosso olhar a gente recrimina, a gente tomba. A palavra quebra até os ossos, já sabemos disso. A palavra maldita, ela quebra os ossos. Imagina o resto, imagina os sentimentos, né? Com uma palavra quando ela chega mal, um olhar quando ele chega atravessado. Quanto mal, quantos dias, quantas vezes a gente não estraga o dia de alguém com essas palavras, com essas ações, com essa maneira de agir nossa, que às vezes a gente não se policia e deixa, muitas das vezes, o seu jeito de falar, de pensar, aquele olhar, atravessar aquela palavra, aquela ação, aquele ato, atrapalhar o dia e acabar com o dia do outro. Então, quando Jesus aqui no capítulo 2, ele fala, amai os vossos inimigos, ele está falando de uma forma que é para nós, cristãos, entendermos realmente o que significa esse amor. Porque quando ele é falado lá fora, esse amar os seus inimigos, para aquelas pessoas que não têm um entendimento, isso vai acabar sendo ridicularizado. As pessoas não entendem o que é verdadeiramente esse amor. E é isso que a gente vai estudar hoje. Então, aqui no capítulo 12, fala assim. Vou botar aqui, que a luz está boa. Aprendemos que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso foi aquele tempo de Moisés, dente por dente, olho por olho, bateu, levou, naquela época. Mas Jesus já tombou essa passagem. Jesus já veio e já, quando falou que olho por olho, dente por dente, Jesus disse, não é assim. Não é dessa forma, não é olho por olho, dente por dente, é através do perdão. Então, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos, porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Se nós não amarmos as outras pessoas, se a gente só amar aquelas pessoas que são boazinhas conosco, que nos amam, né? Aquelas pessoas que estão nos rodeando, com carinho, com atenção, qual é o nosso mérito? Mérito, né? De amar somente aquelas pessoas que nos fazem bem. O nosso maior mérito está em amar aqueles que nos perseguem. Mas esse amor que Jesus fala, não quer dizer que eu vou ficar na companhia daquela pessoa que não gosta de mim. Não vai dizer que eu vou ter que estar abraçado com essa pessoa. O amar é não trazer no coração nenhum sentimento de mágoa, de ódio, de revolta, de vingança. Que nós estaremos estudando nesse capítulo a questão o que nós temos que abolir em nós, né? Quando Jesus fala dessa forma.
Amai os seus inimigos. Perdoai. Mas perdoai para conviver com eles? Não, até porque quando você chega na presença de alguém que te faz mal, qual é a sua primeira reação? É seu coração acelerar, é você ficar agoniado porque da presença daquela pessoa que você sabe que não gosta de você. Mas nós temos que aprender a orar pelaquela pessoa. Nós já aprendemos aqui que a oração, ela vale ouro na nossa vida. Então, se a oração, ela vale ouro na nossa vida, é que nós realmente temos, né, esse tesouro em nossas mãos. E orar justamente é isso. Quando você ora para o outro, você ameniza o outro, os sentimentos, as vibrações vão para aquele outro, chega aquela outra pessoa e vai mudando todo aquele estado sensorial, como a Marinês me falou na oração dela, né? O estado sensorial, estava até sentindo falta desse estado sensorial de Marinês, porque realmente dessa forma, você começa a orar para o outro, você começa a modificar a ação daquele outro, a forma daquele outro agir, né? E as vibrações vai se quebrando até um momento que esse outro não consegue mais emitir para você aquele ódio. Você está realmente se imunizando quando você ora pelo outro. E normalmente a gente não entende dessa forma, a gente acha que não, né? A gente não quer perder tempo, porque a gente acha que é uma perda de tempo, mas não, é um ganho. Orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, orar por eles, realmente para Deus uma grandiosidade. E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ora, esse reino dos céus tão sonhado, que nós estamos, em todos os dias de estudo do Evangelho, nós estamos falando, né, nessas fórmulas que nós temos de estarmos adentrando, estarmos caminhando, galgando um degrauzinho na evolução para conquistar esse reino dos céus que Jesus tanto fala para nós, né? E que Jesus diz que nós somos herdeiros do nosso Pai que está nos céus, né? Que quando ele fala o Pai Nosso, ele está nos mostrando isso, que é nosso Pai. Ele não falou que o Pai era dele, é nosso. Então, se o Pai é nosso, nós somos herdeiros dele. E esse reino nos pertence. Mas que para entrarmos nesse reino, é preciso que tenhamos realmente um coração limpo, para poder estarmos entrando, galgando, estar fazendo parte dessa festa que Jesus tanto nos convida, que ele tanto deseja que nós estejamos lá. Então, o amar o inimigo é esse caminho. É um dos maiores caminhos. E nós temos estudado muito, eu tenho percebido que todos os estudos, eles nos levam a falar sobre o perdão. Porque para você orar para o seu inimigo, você tem que ter esse senso de perdão. Porque quando você pede perdão, você se liberta e você liberta o outro. Quando você dá esse perdão. Então, precisamos aprender a perdoar, a esquecer verdadeiramente a falta que o outro nos causa. E esse perdão que Jesus já nos falou, já nos mostrou em várias situações que devemos estar praticando, é esse perdão que nós temos que estar trazendo para nós. É dessa forma que nós temos que estar trabalhando a questão do perdão. Inclusive, no estudo de ontem, no estudo de ontem, Entre o Céu e a Terra, e esses livros, eles são maravilhosos. Eles nos trazem realmente a vida do outro lado, né? André Luiz, enquanto embaixador do plano espiritual, ele nos traz notícias do lado de lá, que realmente todos nós, eu acho que não tem ninguém que não tenha trazido para a sua vida essas experiências. Elas são maravilhosas, elas nos contam cada caso que a gente lê, cada história, cada capítulo que a gente viaja a gente começa a se imaginar coisas que a gente nem sonha que pode estar acontecendo ao nosso redor, e ali está
E ontem foi o capítulo que foi falado de ontem, o estudo de ontem, foi falado sobre essa questão do perdão, daquele senhor Leonardo, né, Pires, que está lá preso naquela casa há 20 anos, porque ele, a consciência dele, está cobrando dele a sua falta do passado, porque ele não perdoou. Ele se sente uma vítima, e enquanto ele se sentir, né, nesse sentido de estar, enquanto ele se sentir nesse sentimento de culpa, nessa dor, ele não vai conseguir sair, ele não vai conseguir se libertar, ele vai ficar preso. Então, o perdão ele é importantíssimo para estarmos dando aos nossos inimigos, para aquele que nos fez mal, porque se nos fez mal, nós tivemos, em algum momento, envolvido de alguma forma com aquelas pessoas. Então, a primeira coisa que nós temos que estar nos perguntando é por que será, como? Qual o motivo, né, de eu estar passando, estar envolvida nesse sentimento? Por que aquela pessoa, o que será que eu fiz para o outro para ela não gostar de mim? O que eu devo para esse meu irmão? Né? Eu estou devendo o quê? Em que momento? Porque se não somos inocentes, já sabemos disso. Se temos inimigos, também já sabemos disso. Mas o que nós estamos fazendo de bom para estarmos reparando esse mal? Por isso que Jesus está sempre nos falando, perdoai. Perdoai 70 vezes 7. Fez, perdoou. Fez, perdoou. Fez, perdoou. Porque a gente sempre tem que levar em mente, se eu estou caminhando com meu irmão, se eu tenho alguma coisa com ele, contra ele, é o maior, como já vimos anteriormente, o maior de todos os sacrifícios, as ofertas, é o perdão. Que Jesus falou, se tiveres que fazer uma oferta, se tiver de ir na sua casa espírita, se tiver que ir na sua igreja, ou aonde quer que seja, se tiver que ofertar alguma coisa para alguém, e você lembrar que você tem alguma coisa contra o seu inimigo, deixa aquela oferta guardada e vai lá se reconciliar com ele. Porque de nada adianta você fazer caridades, e se você não faz a maior de todas, que é o perdão. Se você traz no seu coração a raiva, a inveja, a maledicência, aquela dor, não adianta fazer nenhum tipo de doação, de caridade, porque a caridade do perdão é a maior de todas. E aqui fala assim, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam. E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestai, senão aqueles que a quem esperais receber, mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai, sem disso nada esperar. Então, vossa recompensa será muito grande, e serei os filhos do Altíssimo, que é bom para o ingrato e mesmo para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como no vosso Deus é cheio de misericórdia. Então, aqui está falando, todo mundo, todo o pior de todos os bandidos tem um amor. Tem alguém que ele gosta. Ninguém está isento de gostar de ninguém, de não gostar de ninguém. Não existe essa pessoa que não gosta de ninguém. Então, se nós estamos amando somente aqueles que nos querem bem, somente aqueles que nos fazem algum favor, nós não estamos fazendo nada demais. Porque aquele pior de todos os bandidos, eles fazem isso também. Eles têm alguém, eles gostam de alguém. Nem que seja um animalzinho, gosta de alguém, tem alguém na família que eles amam. Então, se nós fazemos isso, se nós só procuramos fazer o bem para aqueles que nos querem bem, de nada estamos aqui fazendo de diferente. Estamos sendo iguais a todos. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto,
Equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor. Nessas circunstâncias, Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelos inimigos, é que eu falei, toda a ternura do mundo. Não, não é isso. Porque quando você chega perto de alguém, seu coração bate diferente, então Jesus está deixando bem claro, não é dessa forma, não é você conviver com aquela pessoa, até porque, né, você não vai conviver com a pessoa que você sabe que a qualquer momento pode estar te apunhalando, pode estar te causando algum dano. Não é esse convívio, nós já entendemos muito bem que quando Jesus fala dessa forma, ele está falando do perdão, da oração, de se manter livre de sentimentos que vá te causar danos. Porque na proporção que você lança para o outro, qualquer olhar um pouquinho atravessado, você se autocontamina. Antes de chegar a esse outro, o maior prejudicado é você. É igual a questão da vela. Quando você está na escuridão e você acende uma vela, essa vela vai iluminar primeiramente a você. Depois vai iluminar as outras pessoas. A primeira pessoa a ser iluminado quando se acende uma vela é quem está acendendo. Assim também, a primeira pessoa a ser contaminada quando está com ódio é você também. Então, se nós podemos escolher estar entre o bem e o mal, se podemos escolher ser iluminados, se podemos escolher estar sendo protegidos, por que nós vamos escolher de outra forma? Mesmo que para os tolos isso seja uma coisa totalmente contrária à lógica, mas para Deus não é. Para Deus é o perdão. É um sinal de elevação, porque aquela pessoa que tem pessoas que falam assim, eu nunca vou perdoar fulano. Ou então assim, eu perdoei fulano, mas eu não quero saber dele. Não, isso não é o perdão. Não é assim. Né? É ele lá e eu cá. Isso não é perdão. Isso é orgulho. Eu não falo com fulano que eu não gosto de me envolver porque eu vou ter aborrecimento. Não é dessa forma. É perdoar, é o coração, é estar de vontade. Antes de orar, de reconciliar-te com teu irmão. Isso mesmo, Marinês, né? Deixa eu ver desde o início. Marilza, boa noite, Cotinha, é a caridade moral. É a caridade moral. Marinês, antes de orar, reconcilia-te com teu irmão. Então, é a questão de estar entregando a ele, né, Marinês? De estar entregando a Jesus, né, no momento da sua oferta. É isso que ele faz, né? No seu momento que você tem que ofertar alguma coisa, não sei, sua oração, seu pedido, seu agradecimento, vai lá e reconcilie com o outro, com o seu irmão, enquanto caminhas com ele. Porque depois que ele passa para o outro lado, fica difícil, como a Demi Carlos fez a palestra. É difícil, o que você faz aqui, você leva para o outro lado. Você não muda, né? O espírito não muda de um dia para o outro, porque desencarnou, ele vai se elevar, não. Ele vai levar para ele isso. Então, aqui, no item 4, fala assim, para o crente, mais para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre as quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria distinção da terra deve prever encontrar nelas homens maus e perversos. Que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar. O ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ela não se queixa das provas, não deve murmurar contra aquele que delas são os instrumentos. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas passando pelas suas provações, revoltados, murmurando, chorando, lamentando, arranjando culpados por estar passando pelas situações. E nós sabemos que não é dessa forma. Nós sabemos que o único culpado por estarmos passando pelas nossas dores, pelas nossas decepções, somos nós mesmo com as nossas ações. Mesmo que essas ações elas não sejam nessa vida, elas não sejam adquiridas nessa vida, nós adquirimos em vidas passadas. E se adquirimos em vidas passadas, nós estamos resgatando, porque Deus é justo, é misericordioso. Ninguém passa por nada no lugar do outro. A minha dor, ela é minha.
Eu é que tenho que passar, porque fui eu que causei. Então, precisamos estar atentos às nossas provas, a nos lamentar. Cuidado com a lamentação, porque Deus é misericordioso. Poderia ser pior. Lembra a história daquele senhor que ia ter o braço passado na moenda, né, que veio para perder um braço, porque em vidas passadas ele botou o braço do escravo dele na moenda, moeu o braço do escravo, e ele veio na vida seguinte para poder quitar os seus débitos. Só que o que ele fez? Ele veio para essa quitação de débito, passar por essa prova de perder o braço, só que ele, ao estar por aqui, ele era viúvo, ficou viúvo com um monte de filhos, mas mesmo aquele monte de filhos, ele trabalhava, sustentava os filhos dele, e era uma boa pessoa, se preocupava com o próximo, ajudava, não se media esforços para estar indo ao encontro daquele que estava necessitado, mesmo com todas as dificuldades dele. E chegou no momento da prova e ele apenas perdeu um dedinho. Então, assim somos nós. Às vezes nós vemos com uma dívida grande pela frente, né? Viemos para perder o nosso braço, perder outras coisas grandes, mas diante da sua prova, da sua aceitação, da sua resignação, você perde o dedinho. Então, não podemos reclamar quando estamos passando pelas nossas dificuldades. Não podemos fazer isso. Porque quando assim a gente faz, nós estamos negando, nós estamos dizendo para Deus que nós não temos culpa. Nós estamos nos escondendo, nos camuflando. Não podemos nos camuflar diante das nossas dores, não, porque Deus é justo, nós não sabemos disso. Ele não nos dá aquilo que nós sabemos que nós somos merecedores, e ele é bom, porque, como diz Chico, ele parcela nossas dívidas. As nossas dívidas são parceladas. E Chico fala, nossas dívidas são parceladas, porque se elas viessem em uma quantidade maior, se elas viessem como realmente, na mesma proporção que você feriu o outro, se essas dívidas, se esse resgate viesse na proporção, você não iria aguentar. Então, Deus é misericordioso, que ele parcelou em suaves prestações, tipo a Casas Bahia, suaves prestações, parcelou para você ir pagando passo a passo. Então, não vamos reclamar, não vamos ser ingratos daquilo que nós mesmos fazemos. Aqui está falando também que o homem que ocupa uma posição elevada no mundo, não se crê ofendido pelo insulto daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e a rebaixariam. Ora, para ser superiores ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generoso. Para você perdoar, você precisa ser superior. Você precisa ser elevado. Você precisa saber, né? Você precisa realmente ter uma elevação moral. Porque o perdão, ele realmente é uma condição que você já adquiriu. É uma compreensão maior. Né? E nós temos uma situação que nós temos que aprender que nós não podemos estar pré-julgando ninguém, nem pós-julgando ninguém. Porque nós não sabemos a história de cada um. Cada um de nós constrói a sua história, como disse Paulo Fernando. Cada um de nós tem a sua dor, cada um de nós tem a sua história. Então, nós não sabemos que aquele nosso irmão que está nos fazendo alguma coisa, qual foi a história dele? Aquele nosso irmão que tem uma birra com a gente, que por acaso olha atravessado conosco, qual foi? O que será que nós fizemos? Então, nós temos que estar sempre avaliando. E nessa avaliação que nós vamos fazer, nós precisamos tomar cuidado para a gente não se colocar como vítima. Nós, não, diante da situação, mesmo que no momento que essa coisa aconteça, a gente acha que somos vítimas, mas nós não somos vítimas. Não somos. Porque se fôssemos, Deus estaria ali, não estaria permitindo que as nossas dores viessem. Os inimigos desencarnados. Bom, então aqui fala assim, tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. O espírita, nós enquanto espírita, temos que ter isso bem claro na nossa vida.
que nós não estamos aqui, a nossa vida não acontece de forma horizontal. Aconteceu aqui, né? E pronto, acabou. Nós somos assim, na nossa comunicação. A gente vem e vai, vem, vai, vem e vai. Vamos prestar atenção nas nossas vindas e idas. E o que nós, desse intervalo de vir e ir, o que nós estamos fazendo na nossa vida? O que nós estamos fazendo no nosso intervalo aqui? Como que nós estamos construindo a nossa passagem por aqui? O que nós estamos fazendo? Ora, não importa o que nós já fizemos. Não importa. Nós já fizemos, já está feito. Então, nós temos que aproveitar esse presente, esse intervalo aqui, entre o túmulo, entre o berço e o túmulo, entre o berço e o túmulo, aproveitar esse intervalo para ver o que nós estamos fazendo com o evangelho que nós já aprendemos. A doutrina espírita está aí para nos ensinar. E o nosso pai espiritual, o apóstolo Paulo de Tarso, está aqui nos orientando, mandando para nós esses estudos maravilhosos que nós temos, para que nós possamos estar avaliando, adoçando a nossa alma, nos fortalecendo para as nossas provas. Porque as provas, elas são difíceis, mas elas não são maiores do que as nossas forças, né? E por mais que a gente se sinta vítima, a gente já pode ter feito coisas piores lá. Então, nós já sabemos, a doutrina espírita nos esclarece tudo. Então, vamos aproveitar esse intervalo para doar o melhor que nós temos, para fazer da melhor forma possível, para fazer diferente do que nós já fizemos uma vez. Porque o nosso amanhã, o nosso degrau para a nossa evolução, vai depender disso. Vai depender da nossa construção de hoje, de como nós estamos vendo, como que nós estamos passando, né, na nossa caminhada, o que nós estamos fazendo, o que fizeste com o evangelho que te dei, que nós já abriram os nossos olhos. Nossos olhos estão abertos. Então, uma vez enxergando, não temos mais o direito de errar, de reclamar, de condenar, de julgar, de pré e pós-julgar, né? Porque quando você faz aquele preconceito, fulano deve ter feito isso, por isso e por isso. Ou então fulano fez isso, então fulano merece passar por isso, isso, isso. Nós temos a mania de pré-julgar, nós temos a mania de dar realmente, botar para outra a pena, de penalizar, né? E querer que se cumpra a penalidade que nós estamos aplicando para o outro. E quando a gente vai fazer o estudo aprofundado, a gente vai ver que nós realmente somos os culpados. Então, vamos abrir nossos olhos, enquanto há tempo. Porque estão aqui os esclarecimentos chegando todos os dias para nós. Bom, então, quando eu falo nos inimigos, né, desencarnado, né, sabe-se primeiro que a maldade não é um estado permanente dos homens. Nós já vimos isso, que ela se deve a uma imperfeição momentânea. Então, nós sabemos o quê? Sabemos que a maldade, o mal que o outro faz, ele não vai ficar a vida inteira ali, porque existe a evolução, o crescimento, existe o perdão, existe a reencarnação, que é a oportunidade de estar revendo aquilo tudo que você já fez de errado, as suas formas de você estar caminhando, você está mudando. A reencarnação é essa oportunidade. Então, ninguém está parado, ninguém vai ficar estacionado a vida inteira no erro. Então, se hoje eu não erro, ótimo, maravilha, mas eu já errei. Se meu irmão erra, vamos orar para ele. Pedir fortalecimento. Lá no item das coletâneas de prece, está nos falando essa questão do perdão, né, de orar pelos nossos inimigos. Então, não é um estado permanente. Ele vai melhorar, assim como nós estamos também caminhando para a nossa melhoria. Tem uns que demoram mais, tem uns que o despertamento é mais rápido, mas estamos todos a caminho.
Um dia todos nós, como tem um hino que fala, que um dia todos nós seremos anjos. Todos nós um dia seremos anjos. Demorar bastante, mas seremos anjos. Por quê? Por causa da evolução, por causa da reencarnação, que nos faz, que nos proporciona essa oportunidade de sermos anjos. Sabe ainda que a morte não livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Ora, gente, nós temos que visto vários estudos, e esses estudos nos fala da questão de que nos mostra as pessoas, os espíritos, quando desencarnam, como o último livro que nós estudamos, e a vida continua, né? Que a gente viu o caso do Desidério, que foi lá obsediar a esposa do Fantini, porque o Fantini desejou a morte dele em algum momento, e ele ficou ali como vingança, se apoderou da esposa, que era uma médium, e começou a obsessão. E a gente sabe que o desencarne não nos livra dos nossos inimigos, que morto o homem, morto o veneno, isso é para animal, não é para o homem. O homem não. Ademir Carlos falou, quando desencarnamos, nós não vamos melhorar de um dia para o outro. O que eu tenho no coração, eu vou levar para o outro lado. A minha forma de agir, de pensar, eu vou levar. Então, vamos nos corrigir aqui enquanto é tempo. Vamos estar trabalhando esses nossos sentimentos, porque quando eu passar para o outro lado, se eu tenho ódio de alguém, eu vou levar esse ódio. E fica difícil. Porque uma vez que o meu irmão está desencarnado, ele está livre. Ele está longe dos meus olhos, porque eu não estou vendo o que ele está planejando. Porque quando ele está caminhando lado a lado, por isso Jesus falou, reconcilie com seu irmão enquanto caminhe com ele. Reconciliar com seu irmão enquanto está caminhando aqui nessa jornada com ele. Não façais mal a ele. Perdoai, pensai, deixe o orgulho, a vaidade de lado. O orgulho nos impede de fazer muita coisa, né? Porque a gente não quer dar o braço a torcer. Mas para frente nós vamos estar falando da questão do duelo, das vinganças, do ódio. Precisamos estar atentos com isso. Bom, então, morto o homem, morto o veneno, é errado. Morto o homem, continua o que ele sente por você. Se você fez mal aqui, se você deve a alguém, se ele se sente injustiçado, ele vai arranjar um jeito de te cobrar isso. Vai. E, por esse motivo, nós temos que estar atentos às leis de Deus. Por que eu falo isso, atento às leis de Deus? Por quê? Porque muitas vezes a gente vê, né, um irmão, nossos irmãos, como a gente conhece, pessoas que passam anos sofrendo em cima da cama, entrevados, vamos dizer, não anda, não fala, não vegeta. E a gente pensa, meu Deus, por que tanto sofrimento? Eu estava lendo há um tempo, não me lembro em que livro, mas tinha uma história dessa, em que o rapaz ele era totalmente limitado nas suas ações, nas suas movimentações, na sua mente, e ele estava aqui, perguntaram a ele por quê. Eu lembro essa história de Chico. Perguntaram por que aquele espírito sofria tanto, por que ele estava aqui, se não deveria estar fazendo eutanásia nele. E responderam que não. Chico respondeu que não, nem nesse caso, o médico perguntou, Chico, nem nesse caso é aconselhado a eutanásia? Chico, não, nesse caso não pode. Por quê? Porque enquanto aquela pessoa está ali sofrendo naquela cama, presa naquela cama, sem ninguém para cuidar dele, aquele sofrimento tremendo, é o tempo que Deus está, os irmãos espirituais, sob a égide do nosso Senhor Jesus Cristo, está ali preparando a reencarnação daqueles algozes que estão lá. Então, enquanto ele está preso aqui, os algozes não vão poder fazer mais nada por eles aqui, que ele está preso aqui naquela situação, ele está camuflado, ele está escondido, vamos dizer assim, protegidos ali, e os algozes estão soltos. Então, enquanto ele está aqui, eles estão lá, dando tempo de estar fazendo uma doutrinação, de estar recolhendo esses espíritos, para que eles possam, quando ele desencarnar, não virar vítima na mão desses algozes. Então, Deus tem um projeto para cada um. E não nos cabe questionar esse projeto. Deus, ele nos ama, justo, misericordioso. Nós não podemos fazer esse questionamento.
Temos que estar atentos. Então, essa questão de morto homem, morto veneno, não é para nós. Sabemos, nós espíritos sabemos que não é dessa forma. Então, vamos fazer uso da nossa oração da melhor forma possível. Porque desencarnou, tanto fala, orai pelos desencarnados. Precisamos estar realmente em conexão. Inclusive, né, nesse livro, nessa história de ontem, o senhorzinho que está preso lá numa casa, ele está na casa da neta dele, porque a neta dele é a única que ora por ele. E ele tem essa dor dentro dele, porque ele tirou a vida de um amigo. E ele falou, ela é a única que ora por mim, meus familiares, ninguém ora por mim. Então, olha só, como que a oração é importante. Nós temos muito aprendizado. Nós estamos tendo uma oportunidade de ouro de estar nos melhorando. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa, e o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por consequente, uma razão de ser efetiva a uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente pelos bons... mesmo inconscientemente pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represália de um inimigo. Pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Então, a oração, ela pode estar fazendo isso. Nós precisamos aprender a fazer uso da oração, tanto para nós, tanto para aqueles irmãos que estão caminhando conosco, nossos irmãos, tanto para aqueles irmãos que já caminharam e que foram para o outro lado, que são os desencarnados. A oração, ela é um santo remédio, a todo instante, em todo momento. E aqui fala assim, pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvos e que são uma variedade de provas da vida. Nós também estamos vendo essa questão da subjugação nesse livro, Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, por espírito de André Luiz. Como nós já sabemos, não vamos cansar de falar, que André Luiz ele é o embaixador do plano espiritual. Ele nos traz as notícias no mundo de lá, ele nos traz os relatos do mundo de lá, para que nós possamos nos melhorar. E tem o caso Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Esqueci agora o nome dela. Leandra que lembra. Que ela é obsediada pela Odila, que é a esposa. E ela está sofrendo uma subjugação. Zulmira, isso. Leandro, a Zulmira, isso mesmo. Ela está sofrendo uma obsessão terrível da Odila. Então, quer dizer, a Odila já está desencarnada e o marido a Zulmira está encarnada. Então, existe uma subjugação, uma simbiose até, vamos dizer, né? Porque ela obsedia dia e noite a Zulmira, porque a Zulmira casou-se com o marido dela e ela não aceitou isso. E também porque a Zulmira, em algum momento, ela desejou o afastamento do filho do casal, e o filho desencarnou. Mas o ódio da Odila pela Zulmira é uma coisa que não dá trégua, não dá paz. Então, existe a obsessão? Existe. Existe do lado de lá? Existe. A Odila foi para o lado de lá, e ela está obsediando o lado de cá. O que está faltando? Faltando oração, está faltando realmente essa movimentação, e é um trabalho muito difícil, e a espiritualidade está ali tentando ajudar aquelas pessoas que, eu falo tentando, porque nós sabemos que para que tudo se concretize, é preciso que nós façamos a nossa parte. Porque nem sempre os espíritos estão ali a todo instante para nos ajudar.
mas nós precisamos também estar com o nosso coração voltado para isso, nosso desejo de receber essa ajuda. E a oração é esse caminho. Se alguém vos bate a face direita, apresentai-lhe também a outra. Aqui Jesus está nos falando realmente, né, do perdão, né? Então fala assim: tendes aprendido que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu vos digo para não resistir ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger, fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais àquele que quer vos tomar emprestado. Então, Jesus está falando, né? Se alguém te ofende, dá outra face para ele. Se bateu na tua face, dá outra face. Está falando no material? Não, é claro que a pessoa vai me bater. Bate que também. Não é dessa forma. Ele está falando a questão do perdão. De mostrar para ele o evangelho. De exemplificar. É o perdão aqui que Jesus está falando, né? Não vire, o outro te ofendeu, como está dizendo aqui, você enquanto ofensor, né? O não perdoar é um estado de inferioridade. Porque tem pessoa que gosta de bater no peito e dizer que eu não fiz mal para ninguém, eu não perdoo nunca, não gosto, e quando me faz uma coisa, eu dou um boi para entrar numa briga, mas eu dou um boi para entrar numa briga e dou uma boiada para não sair, alguma coisa assim. São pessoas que se sentem felizes de dizer que são bravas, né, que se acham que o respeito se adquire, e a gente sabe que não, porque Jesus foi toda mansidão, que por aqui passou, né? Jesus foi todo amor, Jesus não fez esse tipo de... Não agrediu ninguém dessa forma, não nos deixou nenhum exemplo desse. Então, nós sabemos que a mansidão, a mansuetude que temos que trazer conosco, a questão de estarmos avaliando, a questão da oração, a questão de estarmos orando e nos vigiando as nossas ações, elas são, assim, uma questão fundamental para a nossa passagem por aqui, para o sucesso, a nossa evolução espiritual. Precisamos estar assim. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúrias por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não pode se eleva acima das paixões terrestres, pois isso a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo. Então, esse olho por olho, dente por dente, que Moisés falou, estava de acordo com aquele tempo, que era de Moisés, era um povo endurecido, era um povo que matava, roubava, que fazia todos os tipos de injúria, e Moisés precisou fazer a legislação dele naquela época, né? Uma lei dura para que essas pessoas tivessem um freio. Só que Jesus veio e disse que não é dessa forma mais, que temos uma outra forma de estar caminhando. Nos mostrou o perdão, nos mostrou o caminho do amor, da compreensão, né? De não fazer essa troca do olho por olho, dente por dente. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Então, quando Jesus está... para aquelas pessoas que são incrédulas, elas acham que é covardia você perdoar, que você não dá na mesma moeda, tanto que a gente vê pessoas que se envolvem em briga, em confusão, que principalmente quando está em grupos de amigos, que se envolve, que se deixa levar para a confusão, para poder não sair como covardia, não sabendo ele que perante os olhos de Deus, a covardia maior está em você realmente revidar, e você realmente não passar, não perdoar aquela pessoa que está te ofendendo. Porque se aquela pessoa tem necessidade
de ofensa, é porque ela ainda está parada no tempo. Porque nós já aprendemos que não é dessa forma, não é assim que as coisas caminham. O próprio instinto de conservação, deixa eu chegar para cá, por causa da luz. O próprio instinto de conservação, o próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolência o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Então, o que quer dizer aqui, né? Que as pessoas assassinam. Então, quer dizer, então, que se eu recebo uma injúria de alguém, eu vou ficar paradinho esperando a pessoa me agredir. Não é dessa forma. Tanto é que lá atrás a gente viu que você não tem que estar caminhando com aquela pessoa que você sabe que vai te fazer mal. Você vai estar orando. Você não vai estar nutrindo no seu coração essa condição de crime, de estar revidando dessa forma. Não é trocando em moedas. Né? Realmente, não é você estar oferecendo o seu pescoço a prêmio. É você estar se colocando na situação de perdoar, de não deixar que essas coisas invadam o seu interior, o seu coração, que te cause danos maiores. Como a gente já falou, né? A questão, quando você faz alguma coisa para alguém, você realmente é o primeiro a sofrer os seus danos, você é o primeiro a estar sofrendo daquela forma. Bom, aqui fala assim, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar aos outros. Isso é, ao mesmo tempo, condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente, dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima de vida material, menos sereis magoado pelas coisas da terra. Então, o que está falando, né? Que nós temos que estar, para nós, mesmo que para aquelas pessoas que sentem-se orgulhosos, que não querem, não aceitam ser injuriado, é claro que ninguém quer ser injuriado, mas é melhor que nós venhamos a sofrer as agressões do que nós sermos os agressores. Deixa o outro caminhar, deixa o outro trazer no seu coração as suas dores, nós que não podemos. Nós que não podemos aceitar essa dor do outro. Aceitar que o outro, trocar a aceitar a agressão que o outro tem para conosco. Não podemos deixar que o outro nos faça descer. Porque temos que estar atento aos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos, eles ainda não estão amadurecidos o suficiente para que possamos estar passando por tudo, das dores, pelas decepções, pelas as agressões, sem nos ofender. Então, nesse momento, é importante que a gente mantenha a vigilância, mantenha a vibração, a sintonia, porque as pessoas estão passando por um momento de muitas dificuldades. Então, aquelas pessoas que não entendem o porquê das coisas, que não é o nosso caso, né? Espero que não, elas se sentem ofendidas, elas se sentem injustiçadas, elas ainda precisam caminhar, mas nós que já sabemos, que já conhecemos o Evangelho, mesmo que a gente não pratique, mas a gente conhece,
nós que já temos essa noção, precisamos estar nos armando com esse evangelho. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar realmente atentos à ação do outro. Porque por qualquer coisa, em qualquer momento, se nós não nos vigiarmos, a gente pode estar se escorregando, sim. Então, vamos usar o evangelho, vamos estar nos fortalecendo, vamos estar buscando a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o plano espiritual, com os benfeitores que estão aqui nos trazendo notícias a todo instante, nos trazendo a proteção, nos ajudando. Vamos passar pelas nossas provas, pelas nossas resignações, né, com a nossa resignação. Vamos estar realmente atentos ao evangelho. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de mais um estudo e vamos chamar, primeiramente agradecer a todos vocês que estão aqui conosco e chamar o hino e a oração. E muito obrigada a vocês. Beijos. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for,
Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por estar sempre a nos ouvir, por todo amor, carinho e atenção que tem para conosco. Que possamos também transmitir algo de bom para os nossos irmãos, um pouco que seja, Senhor. Mas é importante que estejamos sempre com essa disposição em querer fazer o bem, aprendendo com o Senhor que não nos deixa desamparados, nunca. Que todos, Senhor, possam ser envolvidos por Tua luz, por Teu amor, para que assim eles possam sentir a Tua presença junto a eles e que eles sintam a necessidade de mudar aquilo que for necessário para melhorar o seu interior. E nós também, Senhor, é claro, porque sabemos que a mudança tem que partir primeiramente de nós. Precisamos cultivar a harmonia em nossa estrada, para que todos que cruzarem nosso caminho se sintam bem junto a nós. Que possamos semear alegria para contagiar o ambiente em que vivemos. E que nada, Senhor, possa tirar o foco da nossa persistência de querermos ser homens de bem. Não permitamos, Senhor, que as situações desafiadoras nos façam perder a fé e a esperança em dias melhores. Querido Jesus, que o Senhor possa abençoar a nossa noite, o nosso descanso, porque aí nos sentimos protegidos, porque sabemos que nada de ruim vai nos acontecer. A Tua bênção nós te pedimos mais uma vez. Obrigada, Senhor. Fica sempre conosco, em nosso pensamento, em nosso coração. Que assim seja.